A mensagem dessa manhã, irmãos, 4 passos para alcançar ou conquistar o coração de Deus. Às vezes nós temos feito a coisa certa de uma maneira errada, né? E só existe um jeito de Deus agir, de Deus ouvir, de Deus se mover. É do jeito dele, é como ele estabeleceu, não é do meu jeito. Às vezes o homem cria técnicas, o homem cria jeito, procura criar jeito para conquistar o coração de Deus, quando na verdade ele realmente se deixa ser achado por aqueles que estão compatíveis com a sua palavra. Esta aqui é a verdade. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então eu quero falar desses passos. Acredito que vamos falar de 2 passos hoje e 2 passos amanhã, ou como alcançar, conquistar o coração de Deus através desses passos. 2 Crônicas 7,14, muito conhecido por sinal, nos diz assim: se o meu povo, veja que ele está falando para o seu povo, para nós, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Há muitas pessoas que eles atribuem este versículo ao Velho Testamento, ao povo de Israel, tão somente ao povo de Israel, e que hoje nós estamos vivendo na época da graça, então hoje tudo mudou. Irmãos, não é verdade. Embora em alguns aspectos o Senhor tenha facilitado, em outros aspectos ele dificultou através da graça, por incrível que pareça. Por exemplo, lá no Velho Testamento, você só estaria em pecado de adultério se você fosse pego no ato. Na graça, se você olhar com os teus olhos impuros, já cometeu. Então, é realmente diferente, Então, existem alguns aspectos que, não vou dizer que piorou, mas ficou muito mais apurado do que nós podemos imaginar. Segundo o que escreveu Esdras, concernente às palavras que Deus falou para o rei Salomão, para atingirmos o coração de Deus é necessário apenas 4 passos. E são eles, passos que são e devem ser direcionados da maneira correta, em espírito e verdade. Tem que haver verdade nesses passos. Então, no versículo da leitura do qual nós fizemos, que é a leitura oficial aqui dessa mensagem, está dando 4 indicações que são necessárias para que uma pessoa, ou a igreja, ou uma nação alcance as bênçãos das mãos do Senhor. Ele é todo poderoso, eu repito, o Senhor Jesus é o nosso único e suficiente Salvador, e nós precisamos entender que o primeiro passo chama-se humilhação. Precisamos nos humilhar. Este é o primeiro passo. Um dos significados da palavra humilhar é submeter-se, render-se, prostrar-se. Se humilhar é se pôr debaixo, é tornar-se dependente, é se sujeitar. Então aquele que se humilha, ele está se colocando debaixo das mãos daquele que tem autoridade, daquele que é soberano. Ele depende daquela pessoa, Mas só que isso não é apenas num ato, apenas num gesto, é para Deus de coração. Então ele depende de Cristo para receber, por exemplo, o perdão de seus pecados. Então é através do sangue de Jesus que nós somos redimidos. Se humilhar é se render, mas se render do quê? Aos desejos do próprio Senhor no coração, no nosso coração. É torná-lo cada vez mais puro e santo no nosso coração. É entender que sem Ele nós não somos, nós não temos, nós não podemos. Jamais, eu vi que muitas pessoas, elas são boçais. Elas, até para orar a Deus, falta-lhes humildade, Tem pessoas que entram na presença de Deus reivindicando os milagres sem se humilhar. E você vai ver em toda a palavra de Deus
principalmente no ministério de Jesus, que todas as pessoas que receberam os milagres se humilharam. Mulher que tinha um fluxo de sangue, aquele homem que tinha um filho lunático. Você crê? Ah, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ele foi humilde o suficiente para reconhecer que era um pecador, que era incrédulo, melhor dizendo, né? Então aquele que se humilha, ele se torna dependente, ele se entrega à supremacia de Deus onipotente. Ao tornar-se humilde, essa pessoa está submetida a receber a graça, o perdão que nos levará a Deus. Então Deus sabe se você é humilde ou diz que é, né? Aquela pessoa, sou tão humilde que eu me orgulho da minha humildade. Então ela é muito humilde, né? A ponto de se orgulhar da sua humildade. Se humilhar também é se prostrar, e se prostrar é se lançar aos pés daquele que tudo vê, daquele que tudo pode, daquele que tudo sabe. É morrer para si mesmo, é negar-se a si mesmo, né? Às vezes o orgulho cega as pessoas. As pessoas elas deixam de ser humildes por causa de uma vingança. Não esperam o momento certo, não esperam em Deus, né? Eu sempre digo que ser humilde é se esforçar para deixar realmente os nossos ânimos aos pés de Cristo. Às vezes nós estamos muito animados para uma vingança, né? A gente esquece que Deus opera através da humildade. A humildade. Eu desejo, muitas vezes, do nosso coração é estar por cima daquela situação. Sempre assim, né? A gente não gosta de perder, a gente não gosta de levar desaforo para casa, e sempre os humildes alcançam o coração de Deus. Então esse é um passo muito importante para atingir o coração de Deus. Ele ver em você a humildade. Então tem pessoas que você der um cargo para ele, já mostra que ele não tem humildade nenhuma, né? Por que o governo do Bolsonaro está dando certo? Ele pode ter todos os defeitos do mundo, mas ele é uma pessoa humilde. O poder não subiu à sua cabeça. Às vezes ele tem que tomar atitudes que é atitudes de um governante, de um presidente da República, e as pessoas olham com indiferença, né? Mas ele continua sendo a mesma pessoa, humilde, né? Então a humildade alegra o coração de Deus, alegra o coração de muitos, não de todos, porque tem pessoas que é tão boçal, tão prepotente, que não consegue se misturar com os humildes, não consegue conviver com pessoas humildes, porque se pensa muito medíocre, muito pequeno. Mas, meus amados, será que humildade, o fato ou o teor primordial da humildade é pensar pequeno? Quantas vezes você vê grandes homens com uma atitude humilde o suficiente para poder reconhecer os seus erros, né? Então, um dos homens mais ricos, se não for o mais rico, Bill Gates, né? Ele acabou de publicar semana passada, retrasada, que ele, tendo todo o dinheiro do mundo, alguém perguntou assim: existe alguma coisa que você não conseguiu e que você não pôde comprar? E ele disse assim: sim. Certa feita eu cheguei no aeroporto e eu queria comprar o jornal e eu não tinha trocado, não tinha dinheiro, estava sem cartão. Imagina, o homem mais rico do mundo. E ele chegou por jornaleiro e na hora ele passou a mão no bolso, não tinha moeda, não tinha dinheiro. O dono daquele jornal, daquela banquinha de jornal, falou assim: não, estou lhe dando. E ele pegou e deu o jornal para ele. E ele falou assim: então outro dia, outra hora eu pago. Eu falei assim: mas eu estou lhe dando, você não precisa pagar. Eu estou lhe oferecendo o jornal, estou lhe dando o jornal. E aquilo marcou a vida dele. Ele conta que alguns anos depois aconteceu a mesma coisa com a mesma pessoa. Aí a pessoa deu o jornal para ele de volta. Daí um dia ele estava na sua grande empresa, né, rico do jeito que é, ele falou assim: eu quero retribuir aquele jornalista, aquele dono de banca de revista, né? E ele chegou lá e falou assim: o que eu posso fazer por você? Pede o que você quiser, um carro, pede o que você quiser, eu quero te dar.
Porque ele falou assim, você me conhece? Ele falou assim, claro que conheço o senhor. Mas desde a primeira vez? Sim, desde a primeira vez. Então o que você quer? Ele falou assim, não existe dinheiro, nada pode retribuir, porque eu fiz aquilo de coração. Eu dei aquele jornal para você, não pensando em algo em troca, jamais. Ele disse assim, olha, isso foi a única coisa na minha vida que eu não consegui comprar, a dignidade daquele homem. Nunca consegui comprar, por quê? Porque existem coisas que o dinheiro não compra. Então ele foi humilde, o homem mais rico do mundo, ele foi humilde a ponto de reconhecer que realmente existem coisas que não se pode comprar. Isso é um fator primordial na vida de uma pessoa, que ela pode ter o mundo debaixo dos seus pés, mas reconhecer que existem coisas que ele não pode fazer. Quando na verdade a prepotência, o orgulho, a soberba leva o homem a sempre se manter naquele patamar, naquele degrau, sem precisar descer nunca. E a humildade faz com que você desça a níveis mais baixos do que você está acostumado muitas vezes. Como é difícil para uma pessoa se humilhar para uma criança, se humilhar para uma pessoa que ela não é evangélica, ou vice-versa, alguém que não é evangélico se humilhar para um evangélico, né? E quando a gente fala em humilhação, em primeiro lugar a Deus, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4,10, ele está dizendo que você tem que se humilhar na presença dEle. Muitas vezes não é para Ele, não é. Existem pessoas que elas têm uma facilidade de se humilhar para Deus, mas elas não conseguem na presença de Deus se humilhar para outrem, para pessoas. E 1 Pedro 5,6 diz assim, humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Então aqui é a humilhação a Deus, né? E se humilhar para Deus é fácil. Ele é Senhor, Ele é absoluto, Ele é todo-poderoso, Ele é o Senhor dos senhores, declaramos, cantamos isso. Agora, se humilhar na presença de Deus para uma pessoa é muito difícil. Então Jesus, ensinando os seus discípulos, disse, Mateus 23,12, quem a si mesmo se exalta, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, às vezes, falta-nos ser humildes, né? A gente diz assim, mais humilde, nunca foi. Tem que aprender o caminho da humildade. Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar, esse é o primeiro passo para nós alcançarmos e atingirmos o coração de Deus. Então nós estamos aprendendo que para alcançar o coração de Deus, a primeira coisa que devemos fazer é humilhar-se. A pessoa, quando se humilha, ela está dizendo, Senhor, eu reconheço minhas falhas, eu reconheço a minha pequenez, eu reconheço as minhas falhas, eu reconheço os meus defeitos, os meus erros, eu quero, Senhor, abrir meu coração, a minha alma tem sede de Ti, eu desejo receber o Seu perdão, eu quero ser perdoado por Ti, Senhor, eu necessito, por favor, Senhor. Você veja que o próprio salmista Salomão, né, ele disse assim, Senhor, eu não sei sair do meu povo, entrar no meu povo, Tu me destes um número, um povo numeroso, mas eu não sei, então, por favor. E olha que Deus chegou para ele e disse assim, olha, pede o que tu queres e eu te darei. Ele poderia muito bem, Senhor, riqueza a ponto de ganhar tanto, ter tanto, que eu possa comprar todas as pessoas com dinheiro, com poder, com fama. Não pediu. Senhor, eu quero os inimigos debaixo dos meus pés. Também não pediu. Mas dentro da sua humildade, eu sempre digo que a pessoa, quando ela é humilde, ela sabe e ela conquista o coração das pessoas. Dependendo como a pessoa chega diante de você, você pode estar sem dinheiro, você pode estar sem condições, mas a maneira como aquela pessoa chega diante de você, ela conquista o teu coração. Quantas vezes aquela mulher que a filha estava endemoniada, que a Bíblia fala que ela vai ter com Jesus, aquela mulher demonstrou um amor tão grande pela filha, uma humildade tão grande, a ponto do Senhor dizer, nem mesmo em Israel eu vi tanta fé.
Quando o Senhor diz assim: não é lícito eu tirar da boca dos filhos e deitar aos cachorrinhos o pão. Mas ela, dentro de uma humildade, ela disse: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. E o Senhor exaltou aquela mulher, claro que exaltou a sua fé, de certa forma exaltou o amor, porque sem amor nós não conseguimos exercitar a fé, mas eu penso que a humildade estava ali, muito forte no coração daquela mulher. Então vale a pena ser humilde, vale a pena se humilhar. Não pense, meus irmãos, duas vezes: mas se eu ceder agora, se eu me humilhar. Existem momentos na vida que nós temos, que eu sempre digo, engolir sapo. Aquela situação ali, você parece que sai perdendo. Mas é o fator humilhação. Lucas 1,13 assim disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Agora veja só, o sacerdote Zacarias, se ele não tivesse buscado o Senhor, se ele não tivesse orado, não tivesse se humilhado, não teria alcançado o coração de Deus. Mas devido à sua insistência, Deus ouviu a sua oração, respondeu o seu clamor. Portanto, você que está precisando, de uma bênção, às vezes o que está faltando não é oração, você tem orado muito, não é fé, você tem uma fé maravilhosa, gigantesca, não é esperança, não é convicção, o que está faltando é humilhação. Quando a gente fala em humilhação, a primeira coisa que vem na mente é assim: puxa, quer dizer que tem que ser pisado pelos outros. Mas quem falou que a humildade é tapete, é assoalho? Não, meu irmão. Se você pensa assim, você está contrariando a palavra de Deus. Porque quando nós temos um coração, e que deseja atingir também o coração de Deus, que é de coração para coração, então Deus vai examinar o teu coração para ver se existe humildade. Tem tudo: esperança, convicção, fé, amor, dignidade, bondade, mansidão, tem tudo menos humildade. Humildade muitas vezes para reconhecer que não é o tempo de Deus. Humildade suficiente para entender que não é que Deus não quer aquilo para nós. Então as pessoas, elas perdem a oportunidade de serem felizes, abençoadas por Deus, porque elas não conseguem ser humildes o suficiente para reconhecer a soberana vontade de Deus dentro daquele assunto. Não é a casa que Deus quer dar, não é o carro que Deus quer dar, porque Deus sabe o futuro, mas a boçalidade, o orgulho, a arrogância da pessoa, porque já andou batendo com a língua nos dentes: não, eu vou comprar minha casa na praia, já está tudo certo, e esse ano ainda eu vou passar as férias na minha casa nova, já dá o endereço e não sei o quê, e de repente o negócio dá na trave. E agora? Ser humilde o suficiente para dizer assim: olha, graças a Deus não saiu o negócio, Deus sabe todas as coisas, Me lembro o primeiro carro que eu fui comprar, eu vim aqui no Mercadão do Automóvel e comprei um carro à vista. Na época eu tinha uma lanchonete, eu vendi, e eu me lembro que na época era 12 mil cruzados ou cruzeiros. Era como se fosse hoje aqui uns 12 mil reais, talvez, não sei, mais. E eu me lembro que cheguei no Mercadão e eu vi um Corcel 1, coisa mais linda, de primeira, tudo bem acabado, bem, muito, muito, muito lindo, por sinal. E aí eu peguei, eu estava com um cheque. Bem, na verdade, não era uma lanchonete que eu tinha vendido, era uma máquina de sorvete, uma máquina industrial. Seria mais ou menos uns 12 mil reais, eu creio, hoje. E era o valor do automóvel. A pessoa tinha me dado um cheque. Quando eu fui fechar o negócio, eu falei assim: olha, eu queria que você fosse em Paranaguá comigo no banco para descontar esse cheque. E eu aproveito que você, porque na época eu estava tirando a minha carteira ainda, eu gostaria que você levasse o carro até Paranaguá para mim.
E ele disse, tá bom, eu pago a tua passagem de volta e tal. Combinamos e dei o cheque para ele, dei já o dinheiro da passagem para ele. Quando chegamos lá, que eu fui no banco, a pessoa tinha assustado o cheque. E aí eu fui na casa da pessoa e falei assim, olha, aconteceu aqui uns problemas e por incompatibilidade até mesmo com a própria esposa, eu não vou ficar com, me perdoe, me desculpe, mas eu tive que assustar o cheque e eu não vou ficar mais com a máquina. E eu fiquei muito, mas muito decepcionado, né? Muito triste. E na hora eu pedi desculpa para a pessoa e tal, eu falei, pai, me perdoe, fazer você vir de lá aqui. Daí ele disse assim, não, Moacir, eu não era pastor. Ele falou assim, eu era obreiro, que me chamava de pastor, mas não era ainda pastor titular, né? E na negociação eu falei para ele que eu era filho de pastor, que era da igreja. Daí ele falou assim, sabe por que aconteceu isso? Ele falou assim, eu sou da Congregação Cristã do Brasil. E eu tinha uma ideia bem errada a respeito dos crentes da Igreja do Evangelho Quadrangular. Porque eu já fiz alguns negócios com alguns irmãos de igreja e eu tive sérios problemas. Levei alguns golpes. E hoje você provou para mim que existe cristão verdadeiro na Igreja do Evangelho Quadrangular, porque você foi humilde para reconhecer, né? Você foi fiel à sua ideologia, não foi bem isso que ele usou, foi um outro termo que ele usou, seu caráter. Você provou para mim que realmente na Igreja Evangelho Quadrangular tem pessoas de caráter. E eu vou olhar diferente a partir de hoje para os cristãos da Igreja do Evangelho Quadrangular. Aquilo me confortou assim por hora, mas eu fiquei muito triste porque eu queria comprar aquele carro, né? Mas aí eu me lembro assim que cheguei em casa, minha esposa olhou e falou, o que foi, amor? Não deu certo. Como? Já estava... Foi com o dinheiro para comprar. Eu falei assim, pois é, mas aconteceu uma coisa difícil aí. Daí eu falei assim, mas eu vou lá no quarto e eu vou orar. Aí cheguei lá no quarto, muito triste, se coloquei na presença de Deus, falei assim, Deus, eu não vou mentir para o Senhor. Eu estou muito triste porque eu pensei que ia passar esse final de semana já com o carro na garagem, aquela coisa toda, né? Estava já tirando a carteira. Mas, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Muito obrigado. O Senhor conhece o futuro e com certeza o Senhor tem o melhor para mim. Continuei triste ainda, eu vou confessar para vocês, né, que a gente fica triste quando as coisas não saem do jeito da gente. Uma semana depois, com aquele mesmo dinheiro, eu me lembro como se fosse hoje, eu vi um anúncio, né? E era até um carro do pastor Raul Valles, que era pastor na época titular da igreja, né? E cheguei na casa dele lá e aí comprei um carro, Corcel 2, na época, eu creio que era 1990, o Corcel 1 era 77, e esse acho que era 83, se não me falha a memória. Eu sei que o carro era 6 anos mais novo, comprei pelo mesmo preço, e um Corcel 2, e ali eu vi assim, eu falei, puxa Senhor, como é bom, né? A gente sabe que as coisas muitas vezes não acontecem do nosso jeito, porque o Senhor tem o melhor para nos dar. E quando você é humilde o suficiente para reconhecer isso, a soberania de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida. Então muitas vezes, irmãos, é o contrário, poderia ser o contrário. Poderia ser eu com dinheiro para comprar um Corcel 283 e não dar certo e comprar um 77. Qual que seria o problema? Seria humilhação comprar um carro mais velho? Às vezes eu vejo pessoas assim, até na compra de um carro. Mas você estava com um carro mais novo, agora está com um carro mais velho. Mas está com um carro mais velho na bênção de Deus. Não menospreze as bênçãos de Deus dentro do teu ponto de vista, porque você pode estar muito enganado. Muito enganado. Questão de igreja, né? Mesmo agora as pessoas dizem assim, mas você estava na primeira igreja do Evangelho Quadrangular, lá em Guarapuava, superintendente lá, aí você saiu de lá e veio aqui para Campinas, né? Apenas ser pastor titular. Daí,
Qual que é o problema? Se você está no propósito de Deus, né? Se Deus está contigo, quer dizer que nós não podemos retroceder, se é que nós podemos dizer que isso é retroceder. No meu coração, para minha família, nós estamos vendo a glória de Deus, a bênção de Deus, o quanto Deus tem nos honrado e nos abençoado. Então, às vezes, a nossa mente ou a nossa maneira de pensar, ela está completamente errada, comparada com a palavra de Deus. Quem olhava para Jesus, o Filho do Deus vivo, nascer numa manjedoura, que coisa! Ele é o futuro rei, o futuro sumo sacerdote, aquele que é perfeito, tinha que nascer num palácio. Mas não. Humildemente, o próprio Deus fez questão de colocar seu filho num lugar inóspito, num lugar onde ninguém poderia imaginar que Jesus iria nascer numa estrebaria, numa manjedoura, não é verdade? E estava lá o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que iria nos salvar muitos anos depois. Então, às vezes, nós somos arrogantes, prepotentes, e a gente não reconhece isso, porque a gente não quer retroceder, né? Tá com um carrão aí, 2019, aí a pessoa vende o carro 2019, né, vamos supor, e compra um carro 2010. Olha, o irmão fulano estava esse dia com um carrão 2019, agora está com um carrão 2010. Qual que é o problema? Então veja, a falta de humildade leva as pessoas até sustentar um nível que ele não consegue nem manter, criando um problema maior ainda por falta de humildade. Olha, morava naquela mansão, naquela casa que tinha até piscina, e agora está morando num apartamento apertado, pequeno. Mas quando você vai analisar a pessoa, você vai ver que a pessoa tomou a melhor atitude da sua vida. Não está devendo para ninguém, está pagando se é alugado ou as prestações dentro do seu padrão de ganho, né? Não está sacrificando a família. Então eu vejo assim muitos cristãos que realmente falta ali a humildade. Então esse primeiro passo, a humildade, se nós não atentarmos para isso, irmãos, nós vamos sofrer muito para conquistar as coisas. E outra coisa, Deus não vai nos abençoar se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Então, a humilhação não é você ser pisado, ser capacho, tapete dos outros, não. Quantas vezes eu me lembro de um caso, de um gerente, que ele ganhava muito bem, por sinal, e ele foi mandado embora. Ganhava lá os seus, na época já ganhava os seus 12, 14 mil reais. Ele era um grande de uma empresa. E ele foi mandado embora. A firma deu um problema lá, uma crise, e foi mandado embora. Isso acontece. E ele começou a procurar um bom currículo, nada, não conseguia nada. Daí ele falou assim: Senhor, hoje eu vou arrumar o senhor, eu preciso ganhar alguma coisa. Eu estou já há alguns meses desempregado. E ele foi lá numa empresa, levou seu currículo. Daí chegou lá, a pessoa disse: olha, com esse currículo eu não tenho aqui um emprego para você, meu filho. Eu estou esperando aqui servente de pedreiro, estou esperando aqui pedreiro, estou esperando aqui, né, algumas pessoas dessa categoria. Daí ele estava de terno e gravata. O que acontece? Ele vai em casa, troca de roupa, e ele vem com uma roupa bem simples e diz assim: olha, quais são os cargos que você tem mesmo aí? Ele falou assim: não, você não vai se sujeitar a trabalhar de servente de pedreiro. Ele falou assim: eu preciso de trabalho, eu não estou pedindo emprego, eu estou precisando trabalhar, eu preciso trabalhar. Então, por favor, eu posso ser servente de pedreiro, eu não sei fazer outra coisa, mas eu posso ser servente, servir a alguém aqui, eu posso. Tamanha foi a surpresa dele quando aquela pessoa disse assim: então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje você vai ser
o meu administrador de toda a construção da empresa, porque você provou realmente que você é digno de confiança e você está procurando não emprego, mas está procurando um trabalho. E ali, irmãos, ele foi contratado como o administrador ou o gerente daquela empresa de construção por causa da sua humildade. Você vê o contrário, você vê a pessoa que ganhava 10 mil reais e agora se sujeitar a ganhar 7, ganhar 5 para ele, é humilhante. E fica lá um mês, 2, um ano, 2 anos, desempregado por falta de humildade. Igreja, a mesma coisa. Às vezes a pessoa convida o pastor, a pessoa para trabalhar num cargo na igreja que é um cargo pequeno. Né? Olha, você é o auxiliar do carimbeiro. Vamos supor, né? Tem o carimbeiro, aquele que carimba, né? Aí você vê auxiliar. Poxa, mas eu auxiliar do carimbeiro? Nem carimbeiro? Pois é. Você vai auxiliar a irmã da limpeza da igreja, ou auxiliar o grupo missionário de senhora, de homens, jovens. Eu me lembro que o meu ministério, né? Quando eu conto até, muitas pessoas dão risada, porque eu tinha um desejo muito grande de cantar. E não sabia tocar, e a gente de vez em quando soltava a voz no banheiro, né? E tinha lá na segunda igreja, quando era ainda, antes de ser igreja, era uma congregação, e meu pai assumiu, né, a segunda igreja, que era uma congregação, depois virou a segunda igreja evangélica quadrangular, e tinha lá o irmão, o Wilson, né, que ele era o cantor oficial, ele tocava e cantava, e ele era o cara, né? Então, como é que começou o meu ministério, né? A gente não tinha pedestal, então eu me implorava para ele para segurar o microfone para ele cantar. E eu ficava lá segurando o microfone para ele cantar, e aquilo era o máximo. Eu me sentia útil na obra de Deus, eu me sentia feliz de fazer aquilo. Aí hoje eu fico perguntando, né? Eu falei assim, mas o que uma pessoa tem na cabeça de querer ser útil para Deus segurando o microfone para alguém cantar? Não quer dizer que todos, né, precisam fazer assim, ou seja, dessa forma, mas eu acredito, irmão, sinceramente, que na intenção do meu coração, eu estava ali exercendo um pouquinho de humildade, né? Imagine você segurar lá o microfone para um cantor famoso, né? Pode ser até uma boa, né? Dependendo, né? Imagine você segurar o microfone aí para esses grandes do mundo aí cantar, né? Eu estava segurando o microfone para um moço que cantava, que tocava, e eu me sentia importante fazendo aquilo. Aí depois eu aprendi a tocar, e quando eu pedi para ele um dia segurar o microfone, ele foi e segurou o microfone, mas não foi tanta alegria como eu fazia, né? E aí logo a igreja comprou um pedestal, já não precisava mais, e eu sei que eu estou aqui hoje cantando, né? Tem disco gravado, e o Wilson parou de cantar, parou de tocar, não sei se está em alguma igreja, quem sabe esteja, não ouvi mais falar, mas conto isso para você porque os grandes ministérios, ou os pequenos ministérios, ou os médios ministérios que existem, né? Porque existe, a gente sabe disso. Se comparar o ministério de um Benihim, de um Malafaia da vida, de um Herrera Soares, né? Com o pastor Moacir Pereira, com outros ministérios, assim, são ministérios bem diferentes, né? Imagine, entre pastor Malafaia, a nível nacional, e pastor Moacir Pereira. Quem é o pastor Moacir Pereira e quem é o pastor Malafaia? Agora, eu devo ser humilde o suficiente para reconhecer isso. Então você vê que às vezes no meio dos próprios pastores há esta competitividade, né? Que é uma competitividade que desagrega, destrói, entristece o coração de Deus. Eu conheço a história de uma cantora, não vou dizer o nome, que foi numa cidade bem perto aqui da gente, né? Numa outra cidade, onde a igreja tinha assim, uma estima,
aquela família de pastores eram, podemos dizer assim, fã daquela cantora, até que ela veio participar do evento. Irmãos, eles ficaram horrorizados com aquela pessoa. Ela disse, olha, eu vou poder cantar apenas 5 louvores ou 6 louvores. As pessoas, olha, não dá para você cantar as músicas que mais o povo cantava. Não, essa aí eu não gosto de cantar. Essa aí tem o disco, se vocês quiserem, ouça o disco. E não queria falar com ninguém, não queria autografar o CD de ninguém. Eu sei que ela perdeu todo o prestígio que ela tinha naquela comunidade, naquela igreja. Por quê? Porque a humildade fugiu, né? Nunca passou talvez por ela, não estou julgando, mas as atitudes, você pode entender que pelas atitudes se conhece a pessoa, assim como pelo fruto se conhece a árvore. Você sabe que a bananeira vai dar o quê? Laranja? Não, banana. A macieira, ela vai dar maçã, né? A pereira, ela vai dar pera. E assim é. A pessoa que é humilde, você pode ser famoso, mas não muda, né? A sua essência não muda. E é isso que Deus está dizendo neste versículo que nós lemos aqui de Crônicas, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Outra coisa, que é o segundo passo, e aí eu creio que nós vamos até terminar amanhã, né? O segundo passo é orar. Então a pessoa que é humilde e ela tem uma vida de oração, meu irmão, está meio caminho andado. A oração é conversar com Deus, é dialogar com o teu Criador. A oração é um clamor, uma busca, um contato com Deus. A oração é o segredo para receber poder, autoridade. A oração é a alavanca que move o cristão, supera as dificuldades, renova suas forças. A oração, podemos dizer que é o oxigênio da nossa alma, é a comunhão com Deus, é a chave que abre janelas do céu. Portanto, se você não gosta de orar, comece a rever os seus conceitos, comece a orar o mais rápido possível. Imagine 2 pessoas, eu sentado do lado de cá, a pessoa do lado de lá, vamos fazer uma conversa, ter uma conversa. Eu não falo nada e ela também não fala nada. Só que aquela pessoa que está à minha frente está esperando a tua ação para poder reagir, para ter uma reação. Toda ação, ela tem a sua reação. Isaías 59:1 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Então Deus sempre vai ouvir as nossas orações. Se Ele vai responder no meu tempo é outra coisa, né? Então clame, ore, busque, faça a sua parte. Jeremias 29:12 diz assim: então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Jeremias 33:3: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então esse segundo passo, ele é um passo também difícil. Não só o primeiro, que é a humilhação. Para aqueles que não gostam de humilhação, existem aqueles que não gostam de orar. A oração parece ser muito sacrifício. Salmos 51:17, na parte B do versículo, diz assim: um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. Então a oração tem efeitos maravilhosos. Uma vida de oração, irmãos, é realmente, eu vejo assim, é ponte sobre as águas. É o mapa da mina. É você ter convicção de que Ele está te ouvindo, porque você é humilde. Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Há muito tempo atrás, eu estava passando por uma dificuldade muito grande e eu fui orar a Deus, né? Disse: Deus, mas parecia que a minha oração não estava sendo ouvida. Parecia que tudo estava muito parado, tudo muito em silêncio, né? E eu sempre digo que Deus trabalha no turno da noite. Eu já li esse livro, é muito bom por sinal.
Deus trabalha no turno da noite. Quando todo mundo está descansando, Deus renovando as suas células, Deus está trabalhando. E Ele trabalha para aqueles que nele confiam, né? Então eu orava, mas meu Deus, não se move, não faz nada, não acontece nada. Grande engano, ledo engano. Deus estava ouvindo. O tempo dele que é diferente. É que nós oramos a Deus e queremos a resposta amanhã. Agora à tarde, né? A gente ora lá na igreja e a pessoa quer ser curado na hora, instantaneamente. E o tempo de Deus ele é diferente do nosso. Eu não me canso de dizer, Deus sempre vai ouvir, a não ser, nós lemos aqui Isaías 59, há uma divisão. Deus não consegue ouvir por causa dos pecados. É uma separação. Mas quando isso é quebrado, tenha certeza que Deus vai ouvir. Então a oração tem efeitos que não podemos avaliar por inteiro. Vão muito além do nosso entendimento. Somente através da fé que conseguimos enxergar os grandes benefícios da oração. Eu sei porque eu tive na Coreia várias vezes, no Japão, e a gente via aquele povo, a forma, o jeito dele servir a Deus em oração, buscar a Deus. Eu aprendi, irmãos, com aquele povo que a oração é uma arma poderosa e ela abre o avivamento, ela abre portas. A oração é como uma chave mesmo, porta trancada. Você só consegue abri-la se ela estiver trancada, só com as chaves certas. Existe chave. A chave de uma porta, ela não abre outra porta. Então parece que existe um molho de chaves, sabe? Para cada porta, uma maneira, um jeito de orar, uma forma de orar, uma fórmula de orar. Então, se você quer a porta do emprego, existe um tipo de oração que você deve fazer humildemente, sentimentalmente. Parece que é outra chave. Estou supondo aqui, fazendo suposições. Então existe chaves que é a chave do profissionalismo. Abre-se aquela porta, né? E essa porta está fechada por Deus. Não é o diabo que fechou. Deus fechou a porta. Só Ele tem as chaves. As chaves não estão na sua mão. As chaves passam a sua mão quando você começa a orar. Senhor, por favor, abre essa porta. Meu filho, eu não vou abrir, mas vou colocar a chave na tua mão para você abrir. E a chave nas suas mãos é a maneira como você vai orar. Como você vai pedir, a maneira. Por que tem que ser assim? Por que com Deus tudo é tão difícil? Ou será que não é nós que fazemos as coisas difíceis? Nós queremos arrombar a porta. Estamos usando as chaves erradas, né? Quantas vezes isso acontece, né? Você pega a chave de um carro, tentar abrir o outro carro. Não tem, é outra marca. A ignição ela é diferente, né? O contato é diferente. Assim eu vejo a oração. Eu aprendi, há muitos anos atrás, depois quando tive a experiência de ir à Coreia, aprendi com mais clareza de espírito que a oração ela pode ser também o combustível do cristão, que vai manter ele vivo nas suas esperanças, na sua convicção, no entusiasmo, na confiabilidade, nesta confiança que nós devemos ter apesar dos pesares. A oração ela te mantém, a oração ela te conserva. A vida de oração, ela te faz capaz. Ela te faz, não melhor do que ninguém, mas ao mesmo tempo, aos olhos de Deus, você é melhor sim. Você é mais capaz sim. Você é mais produtivo sim. Você é mais usado sim. Irmãos, a pessoa que ora, a pessoa que busca, né? Você vai ver que outra fase é esse povo que ora e busca. Então são coisas diferentes. Eu sempre digo lá na igreja, nas igrejas onde eu passei, que a oração é como você fizesse a lista do que você precisa. Vou ao mercado agora. Aí eu digo para minha esposa assim, meu bem, o que está faltando aqui em casa? Tudo. Está faltando arroz, está faltando feijão, está faltando sal. Sal? Está faltando sal. Esses dias ela está faltando sal. Difícil, mas está faltando. Faltou sal,
está faltando azeite. Pô, mas está uma fartura aí, fartando tudo. Faz a lista, né? Então, quer dizer, faz o teu pedido. A oração eu vejo assim: se você fizer o pedido certo dentro da tua necessidade, depois você vai buscar. Vai lá no mercado. Claro que tem que ter dinheiro, né, para poder comprar, buscar. Mas no mundo espiritual funciona assim também. Porque o culto de oração é muito importante. Você vai lá, né, orar a Deus, fazer o teu pedido de oração, né, e depois você vai no armazém de Deus e com certeza você vai se usufruir. Muitas vezes o pedido você faz e você vai receber alguns dias depois, dependendo do produto, dependendo da qualidade do produto, né, está em falta na loja, a pessoa faz o pedido, olha, vai chegar daqui 30 dias. Você está lá tranquilo esperando. Chegou no dia, sempre tem que ser assim, né? Um automóvel, às vezes não tem na loja o automóvel, a cor que você quer, falta de dinheiro não é, é só a escolha, né? Eu tinha o pastor lá de Guarapuava, que ele trabalhava numa agência, né? Então ele dizia assim, ó, pastor, tem um pessoal rico, que o grande problema deles, né, o pastor Adriano, filho do pastor Pedro de Assis, o Robson também, às vezes ele contava umas histórias bem interessantes. Tem gente que chega aqui, o problema não é falta de dinheiro, é a cor do carro que não gostou. Ah, você não tem? Temos, está na fábrica, então mande lá, mande buscar um. E aí, depois de 20 dias, 30 dias, chegava o carro na cor predileta da pessoa. Então tem gente assim, né, que o problema dele é apenas com a cor, não é a falta de dinheiro, é a cor. E manda buscar. Claro que é uma comparação muito pequena, mas muitas vezes a cor que você quer, a bênção que você quer, Deus está fazendo, Deus está fabricando. Então, nem por isso Deus vai deixar de responder. Aguarde, espere, porque a bênção vai ser maior do que você pode imaginar. Então, se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Deus está sempre pronto e desejoso para nos ouvir. Se Ele vai nos responder, Ele conhece o futuro e Ele sabe se é o momento e se realmente aquilo vai ser bênçãos para nossas vidas. Então, o fato de você orar, né, não quer dizer que Deus vá responder do seu jeito, do seu tempo, para tudo há tempo e modo, diz a palavra de Deus. Mas por que tantas dificuldades em vivermos uma vida de oração? Porque aí que está a questão. Por que tem gente tão preguiçosa? Porque as pessoas, elas se decepcionam com o resultado, não esperam o tempo. Ah, tem orado, parece que Deus está surdo. Irmãos, Deus não é surdo. Os meus ouvidos não estão fechados, as minhas mãos estão estendidas. O problema está aí com você. Deus está dizendo, é contigo, o problema não é comigo. Muitas vezes não glorifica a Deus. Aquela bênção, suposta bênção que nós estamos pedindo, né? Eu tenho meu neto, está com 5 anos, vai fazer 6 anos agora. Imagine que ele chegue para mim e diz, vovô, eu quero uma moto. Brinquedo, meu filho, uma moto de brinquedo. Deu, acho que foi o último aniversário dele, que foi, né? Que deu uma moto para ele, de brinquedo? Não me lembro agora, Marcelo. Mas acho que foi. Foi uma motinha, né? Elétrica. Acho que foi. Filho, você quer uma moto? Outra moto? Não, vovô, eu quero uma moto, uma Harley. Harley Davidson. Eu quero uma moto dessa, porque eu vi ali, gostei, posso ter dinheiro, posso poder até comprar, né, uma moto como essa. Estou supondo, né? Vamos supor que tivesse bastante dinheiro. E eu não compraria. Jamais. Eu acredito que nem que ele tivesse 18 anos, tivesse carteira para pilotar até avião. Não sei se eu compraria uma moto para o meu neto. Então Deus, irmãos,
eu sou falho como vô, como pai. Vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então o Pai Celestial só tem coisas boas, sim, mas aos olhos dele, ele sabe o que é bom e o que não é. Às vezes não é bom você estar fazendo o que você está fazendo, não é pecado, não é errado, né? Não é falta de ética, mas não é a vontade de Deus. E nós temos que entender isso. Então temos que ser humildes o suficiente para entender que não é o propósito de Deus, né? Exemplo, às vezes nós não recebemos de Deus o que nós estamos pedindo porque nós estamos pedindo errado. E Deus quer dar o que é certo. Quando você lê o livro Quarta Dimensão, do Pong Show, hoje David Show, ele diz o seguinte, né, que certa feita ele estava precisando de uma bicicleta, uma cadeira de rodinha e uma escrivaninha, uma mesa. Ele orava e não acontecia nada. Até que um dia o Senhor falou com ele, né? Isso está registrado no livro Quarta Dimensão. Se não me falha, é o Quarta Dimensão que está esta passagem. Aí o Senhor falou assim: meu filho, você pede, mas você não detalha o que você quer. Porque muitas pessoas, irmãos, veja só, existe um nível espiritual que você chega, onde você tem o direito, sim, de optar. Você tem o desejo, aliás, você tem o direito, e Deus quer atender o desejo do seu coração. Deus, eu preciso de um carro. Mas e daí? Você não tem definição no teu coração? Qual que é o carro? Posso até dizer assim, por isso que nós vamos fazer uma campanha agora, um projeto de vida, e dentro dessa campanha vai ser muito abençoado, porque é um projeto de vida diferente de muitos projetos que fazem por aí, né? O que Deus realmente deseja me oferecer? Será que eu tenho humildade suficiente para reconhecer que aquilo é o melhor de Deus para a minha vida? Irmãos, muitas vezes o melhor de Deus para a nossa vida não é aquela picanha, é aquele ovo frito. Você tem paz de espírito, você tem alegria, está na bênção de Deus. Então servir a Deus com alegria, servir a Deus, existem muitos requisitos, existem muitas colocações que a gente precisa ver. Até no ministério, você pastor que me ouve, muitas vezes Deus não está respondendo às suas orações porque você não está sabendo pedir. A Bíblia fala sobre isso. Vocês erram por vocês não saber pedir. E aí o Senhor falou com um Pong Show na época, né? Olha, você sabe quantos tipos de cadeira, de rodinha existe? Quanto tipo de mesa? Né? Era uma experiência para ele particular, mas que funcionou. Você sabe quanto tipo de bicicleta que existe? Para o ministério que eu estou lidando, você tem que ter definição. Então, às vezes, nós estamos para essa criança. Quero bala. Depois você tem uma outra ideia. Eu quero bala de hortelã, caramelo. Né? Eu quero um suco. Qualquer suco serve. Não, eu quero um suco de laranja. E era mais ou menos isso que Deus queria mostrar para ele. Ele falou assim: puxa, você vai ser o maior pastor do mundo e você ainda não aprendeu o básico da oração, que é você definir o que você deseja. Aí ele falou assim, me lembro que eu li esse livro, tu diz assim: então, Senhor, apaga todas aquelas orações, todos aqueles pedidos que eu fiz. Eu quero uma mesa mogno da Filipina, eu quero uma bicicleta de marcha, que na época era muito difícil, não sei quantas marchas ele pede lá, que tem que ser, eu quero uma bicicleta alemã, e quero uma cadeira de rodinha, e disse lá também a marca, e conta-se que alguns dias depois chega um caminhão com a bicicleta. Olha, parece Deus um gênio, né? Mas não, Deus não é um gênio, e Deus não quer ser tratado como um gênio. Deus quer que seus filhos tenham opções, que seus filhos saibam o que pedir, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então esses são
os 2 passos. Amanhã nós vamos falar dos outros 2 passos, né? Então o primeiro passo é se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e em seguida orar. Mas a oração tem muitas coisas que nós precisamos ainda aprender. Quero orar por você, que Deus continue te abençoando, que você continue sendo humilde, que você continue na sua vida de oração, na sua devocional. Ore mesmo, ore sem cessar, porque Deus ouve as nossas orações. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, lemos aqui 2 Crônicas, meu Deus, capítulo 7, versículo 14, muito conhecido por sinal da igreja, do povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Obrigado, Deus, porque nós temos o direito de estar de acordo com a Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, que não é coincidência, não é simplesmente uma bênção que caiu de paraquedas. Pelo contrário, Senhor, a maioria das nossas bênçãos são conquistadas realmente, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel, e nós temos feito tão somente aquilo que a Tua palavra nos pede. Senhor, nos ajude a ser humildes diante dos Teus olhos. Senhor, não é dizer que é humilde, não é se reconhecer em humildade, porque só o Senhor conhece o nosso coração. E humildade, meu Deus, não é relaxo. Humildade, meu Deus, não é esculhambação, não é a pessoa morar, meu Deus, num lugar bem humildezinho, como ele diz. Não, meu Deus, porque pode morar num palácio e ser humilde. Também pode nascer num lugar bem inóspito, como o próprio Jesus nasceu naquela manjedoura, Senhor, naquela estrebaria, e foi o ser mais humilde que essa terra já teve. Obrigado, Senhor, porque quando nós acreditamos na Tua palavra como ela é e exercitamos a nossa fé por esta palavra maravilhosa, então nós aprendemos os passos, como conquistar o Teu coração. Ajuda-nos que nós possamos, Senhor Deus, estar de acordo com a Tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor determinou, os pré-requisitos que o Senhor determinou para nós. Senhor, muitas vezes nós estamos andando na contramão, quando nós deveríamos estar de mãos dadas contigo, com o Espírito Santo, com a Tua palavra. Abençoe o Teu povo, abençoe o nosso Brasil, abençoe, meu Deus, o nosso presidente, as nossas autoridades constituídas, os nossos líderes. Senhor, muito obrigado pela nossa igreja, pelo povo da 62 aqui, pelo nosso conselho da 62, pela reunião que nós tivemos ontem, Senhor, com a liderança da igreja. Obrigado, meu Deus, por tudo e todos. Ajuda-nos e que nós possamos continuar nesta caminhada. Em nome de Jesus. Amém e amém.